Amém. A gente estudou na aula passada a respeito da batalha de Ipso. Agora a gente vai estudar a batalha da Heracleia, que foi, e a gente entende como sendo 2018, tá? Só uma coisa que eu falei na passada, quando eu disse, eu não lembro se todo mundo lembra, talvez eu falei errado, mas eu disse que Antígono representa o quê? O nome dele significa como ancestral. Acho que alguém disse que eu disse isso sobre a Hillary. O nome da Hillary significa outra coisa. Não sei se eu disse isso. Eu falei, né? Eu não confiei em mim. Então, o nome da Hillary não significa como ancestral. O nome de Antígono significa como ancestral. Mas eu fiz o paralelo com a Hillary. Que a Hillary é como ancestral, porque ela representa quem? Antígono, tá? Então, assim, o nome dela não significa como ancestral, mas ela é como ancestral, porque ela está representando quem na guerra? Antígono, tá? Ficou melhor? Então tá. Então tá, pra gente entender sobre Heracleia, a gente precisa muito ter esse conceito sobre zonas de influência, esferas de influência. Quando você estuda sobre a guerra na Síria, você vai entender que isso está acontecendo. É uma briga por zonas de influência. Olha o que tem acontecido na Síria. 2011, antes de falar de 2011, vou falar a respeito... Antes de falar da guerra da Síria, eu vou falar um pouco sobre a questão das linhas de gás natural que eles estavam querendo passar na Síria. Isso você pode digitar na internet e você vai achar de forma fácil. Eu vou tentar desenhar aqui um pouco o mapa na região da Síria. Então está aqui o mar Mediterrâneo. Okay. Aqui está a Síria. Acho que foi muito para lá. Okay. Esse daqui é o mar Mediterrâneo. A Síria, ela está aqui, ó. Aí tem um Líbano aqui. Israel. Jordânia. Aqui não precisa desenhar, não quero falar muito sobre eles. Mas eu quero que vocês vejam a Arábia Saudita, que está aqui. Tem o Iraque. Iraque. Síria. Arábia Saudita. Ok. Aí aqui tem outros países, que é o Iêmen aqui, Emirados Árabes. E tem uma península aqui que é chamada de Catar. Ok? E tem bases americanas aqui, essa é uma das principais bases americanas que existe no Oriente Médio, está em Catar. Tá? Então aqui é Arábia Saudita, Catar, Iraque e Síria. E aqui também tem o Afeganistão, que fica aqui do lado. Vou botar o Afeganistão aqui. O que acontece? Aqui está a Turquia, né? Turquia que é da OTAN, ou seja, aliada do Ocidente. A gente precisa entender essa questão de zonas de influência. Em 2009 se descobre uma grande reserva de gás natural aqui na região de Catar, ok? E o que eles fazem? Eles querem fazer o quê? Eles têm uma proposta, uma ideia, que vai investir bilhões e bilhões para criar uma linha de gás que vai passar por aqui. Eu acho que pega a Geórgia também, passa pela Síria, vai para a Turquia e aí tem entrada para a Europa, ok? Então esse é o gás aqui que eles querem, essa é a ideia que eles querem fazer em 2009. Isso é 2009, vocês podem pesquisar sobre isso na internet. Deveria pausar o vídeo agora e procurar isso na internet. Mas eu vou ler aqui para vocês. Só que o que acontece? O que você acha que a Síria diz quando eles têm essa ideia?
O que eles falam? Você vai deixar passar aqui? Eles falam? Não. Por que eles falam não? Eles falam assim, não vai construir, corta. Não tem essa ideia. Não vai construir. 2012, quem é que tem a ideia de passar uma linha de gás? O Iraque. Se descobre aqui bastante gás natural, eu acho que já tinha descoberto antes, na verdade não tenho certeza. E a ideia é passar um tubo aqui pela Síria, vai pelo mar Mediterrâneo e aí vai para a Europa. Acredito que pela Grécia, não tenho certeza. Isso é 2012. O que o governo de Assad, que é apoiado pela Rússia, disse? Sim, pode construir. Então assim, quando você vê uma situação dessa acontecendo, o que você vê no cenário ali? Você vê que existe o quê? Um país que é apoiado, um país é ok e outro país não é. A gente só consegue enxergar isso se a gente vê que o mundo está dividido em zonas de influência. E essa zona de influência você pode listar como sendo Ocidente e Oriente, mas em melhores palavras você pode deixar isso como sendo entre os Estados Unidos e a Rússia. O Iraque é de onde? É uma zona de influência da Rússia. O governo do Afeganistão está sendo sob influência de quem? De Assad? Da Rússia. O governo do Afeganistão, falei da Síria, desculpa. Que é de Assad. A Arábia Saudita está sob influência de quem? Eles dizem que estão um pouco nos dois, mas quando você lê um pouco sobre isso, você sabe que eles estão sob influência dos Estados Unidos. Arábia Saudita e Catar. Estados Unidos. Turquia, na OTAN. Estados Unidos. Então você vê que o mundo está o quê? Dividido por essas zonas de influência. E eu quero que vocês leiam o que a internet diz sobre isso, a respeito sobre essa... Deixa eu achar em português aqui. Não, vai em inglês mesmo, vamos lá. Sobre essa pipeline, como é que fala? Essa linha de cano de gás natural que eles queriam passar. Olha só. Gasoduto. Eu só fala o que? Linha de gasoduto? Como que é? Gasoduto. Já tenho outra. Entendi. Vai ver assim, o gasoduto da Turquia a Catar, né? Que é a ideia de sair de Catar a Turquia, na verdade. De Catar e até a Turquia para abrir para a Europa. Olha só. Foi uma proposta para construir linha de gás natural do Catar iraniano até a Turquia, onde poderia conectar com uma linha de Nabucco, enfim, para dar suporte, para dar suplemento a clientes na Europa, também para a Turquia. Uma rota para a Turquia que ia via Arábia Saudita, passava pela Jordânia, como eu imaginei, Síria, e outra que iria pela Arábia Saudita, tem um país aqui que é o Kuwait também, Iraque e Síria, iria também para lá. Mas foi a Síria racionou, disse... Peraí. Oi? Deixa eu só pesquisar aqui uma palavra. Onde é que está a Jordânia? Jordânia fica aqui, tá? Eu não desenhei ela aqui. Tem aqui também um outro país chamado Kuwait, ok? Se vocês abrirem um mapa, dá para visualizar isso melhor. O raciocínio da Síria para... Olha só, isso daqui é o Wikipédia falando. O raciocínio da Síria para rejeitar a proposta de Catar foi dita que era para proteger os interesses dos aliados da Rússia, a qual a Europa é o suplemento top da Europa de gás natural. Deixa eu dizer em outras palavras isso para você. A Síria disse claramente que é o quê? Por que ela bloqueou essa ideia de passar uma linha de Catar até a Europa? Porque ia o quê? Desfavorecer os seus aliados russos. Você consegue ver que o mundo está dividido em zonas de influência. Não só isso, eu esqueci de mencionar no início, mas a Europa, 1/3 do gás natural da Europa vem da onde? Da Rússia. Então assim, para você autorizar que... Para a Síria autorizar que passe gás natural, por mais que a Síria ia receber o quê? Dinheiro, né? Bilhões e bilhões, milhões e milhões de dólares com isso,
eles o quê? Por causa de suas alianças ou por causa de suas zonas de influência, o que que o chefe Putin diz para ele? Não faça isso, porque a gente faz o quê? A gente dá 1/3 do suplemento de gás natural para a Europa. E a Rússia, 80%, agora em outra escala, 80% do gás que a Rússia produz é para a Europa. Então, assim, a maior parte é para a Europa, ok? Então, existe isso que está acontecendo e você vê que a Síria é o quê? É uma zona de influência. Aqui você tem Seleuco moderno e Ptolomeu moderno brigando por esse mesmo território, até hoje, entendeu? E você vê que isso está acontecendo. Então, isso foi em 2009, 2012 acontece a mesma coisa. E aí, o que começou em 2011? Isso aqui já é um outro assunto. Agora eu vou contar um pouco a respeito da Primavera Árabe. Já ouviram falar da Primavera Árabe? Já ouviram falar? Sabe explicar? Estou falando isso porque eu não sabia. Falaram Primavera Árabe, eu falava, gente, Primavera Árabe. Aí tinha que pausar o vídeo e fazer o quê? Assistir e entender o que é a Primavera Árabe, ok? Uma revolta. A Primavera Árabe foi várias revoltas que começaram a surgir no norte da África e também ali no Oriente Médio, onde as pessoas queriam o quê? Se libertar praticamente dos presidentes ditadores. Você estava 30 anos no poder, 40 anos no poder, 20 anos no poder. Isso começou a crescer muito no norte da África, a começar a tirar os ditadores de lá. Isso foi para o Oriente Médio, também aqui nesses países. Só que quando chegou na Síria, o que Assad fez em 2011? A revolução começou no país, das pessoas, e ele atacou com o exército, onde centenas de pessoas ficaram mortas. A partir daí começou uma guerra civil na Síria. Não tem uma data exata para a guerra civil, mas as revoltas ficaram muito grandes. E o que aconteceu com essa revolta civil na Síria? Você tem um governo que tem um exército e a população tem um exército? Não. Algumas pessoas do exército da Síria se juntaram aos rebeldes que vão contra o governo. Então aqui na Síria eu quero desenhar dois grupos aqui. Tem um governo com Assad, que está com a Rússia, que está recebendo o suporte da Rússia. E você tem quem? Os rebeldes, que estão recebendo suporte de quem? Estados Unidos. E os Estados Unidos fala que ele está dando suporte para o rebelde? Não, ele fala que ele está lá por causa de quem? Por causa da ISIS, né? O Estado Islâmico. Ele está lá para combater a ISIS. Então tem aqui um outro grupo, que é a ISIS. E também tem um quarto grupo que está lá, querendo ter os direitos deles e os territórios deles. Qual é o nome deles que eu esqueci? Alguém me lembra? Hã? Esse daí mesmo, eu esqueci. Eles ficam no norte da Síria. Eles são independente de toda essa situação aqui, é um grupo dessa região norte aqui da Síria que também está lutando para ter os seus direitos. Eles também estão envolvidos aqui no sul da Turquia. Eu esqueci agora o nome deles. Viu? Pausa o vídeo de pesquisa. Mas tem esse quarto grupo. Mas enfim, o fato mais importante é que você tem os rebeldes do governo, que estão apoiados pelos Estados Unidos, e você tem Assad, que está apoiando, Rússia, que está apoiando o quê? O governo. Ok? Eu não lembro. Não. É um grupo independente. É um grupo independente que está lá. Enfim. Curdos, obrigado. São os curdos, que são outros grupos que estão aqui. Obrigado. Então você vê que o país está dividido numa guerra civil desde 2011 e essa guerra civil não acaba. Por quê? Porque tem duas potências mundiais que querem o controle do quê? Dessa região. E eles estão dando suporte para os opositores. E essa guerra não acaba. Então a gente tem que entender que essa briga do mundo hoje não é os Estados Unidos querendo construir novo território no território da Rússia. Os Estados Unidos querem permanecer nos Estados Unidos, né? Eles são o quê? Não, nós somos bons aqui, tá ótimo, tem bastante terra aqui. O que eles querem? Eles querem zonas de influência, onde eles podem ter o quê? Dinheiro e ter mais relações comerciais e várias outras coisas, ok? Então, assim, essa é a guerra que a pessoa está tendo hoje. Como você luta essa guerra? Através dessa informação, ok? Aliás, Cambridge Analytica começou, que é uma empresa que trabalha com manipulação, começou a trabalhar por causa, antes de ser Cambridge Analytica, eu acho, justamente nessas guerras que estavam acontecendo no Iraque e na Síria. Ok, isso é só para a gente entender um pouco a respeito de como que o mundo está dividido em zonas de influência, como que a Rússia não ataca diretamente os Estados Unidos, mas eles fazem o quê? Eles trabalham aqui nessa guerra de procuração
aqui na Síria, tá? Então vamos lá, a gente vai ver como que isso é importante para a gente entender o que aconteceu em 2018. Só para a gente rever, a gente tem aqui a Batalha de Heracleia. E quando a gente vem para a Segunda Guerra Mundial, a gente tem esse evento aqui de agosto de 1940, que foi o que eu falei que eu não tenho documentos para mostrar, que eu gostaria, que seria muito bom se eu achasse. Acho que eu não achei porque eu só estava procurando em português, eu não me liguei que eu tinha que procurar em inglês, né? O material, que eu queria apresentar os textos em português. Mas o que aconteceu aqui? Durante um mês, a relação entre Stalin e Hitler, o rei do norte e o rei do sul, ficou ruim. Porque eles fizeram um tratado aqui. Você lembra desse tratado de não agressão? Era só não agressão? Não, tinha 3 coisas, né? Não agressão, esferas de influência e o terceiro ponto era sobre comércio, não é isso? Como que era o ponto? A Rússia e a União Soviética iria dar os fundos, os meios, né? O dinheiro para sustentar a guerra que a Alemanha estava tendo que enfrentar. E o que a Alemanha dava em volta? Tecnologia. Pagava com armamento, essas coisas, tecnologia. E eles ficaram insatisfeitos com esses 2 pontos. Primeiro com o comercial, que é essa questão de que eles achavam que a União Soviética disse que a Alemanha não estava pagando como deveria. Então você vê um assunto aqui, uma discussão sobre o terceiro ponto desse tratado. E você também vê um problema com as esferas de influência, onde eles não estavam satisfeitos com a divisão da Europa que tinha ocorrido. Então você vê que tem esses 2 pontos aqui que estão sendo o quê? Enfraquecidos. Esse tratado aqui, mais uma vez, foi aquele tratado que eles fizeram para o quê? Para eles atacarem a Polônia. Lembra que vieram 2, um de um lado, um do outro? Eles fizeram um pacto para eles não se atacarem. Hitler não atacar a União Soviética, nem a União Soviética ataca Hitler. Então esse tratado aqui que é feito nessas 3 partes que tem nesse tratado, tá? O tratado de não agressão foi quebrado aqui nesse mês? Não, ele foi quebrado só na invasão, onde a Alemanha invadiu a Rússia. Então assim, se você estiver mais familiarizado com os eventos da Segunda Guerra Mundial, fica mais fácil sempre que eu menciono o evento. Então você tem uma aliança, você tem a invasão da Polônia e você tem essa aliança que é enfraquecida, tá? Depois de um mês eles têm uma reunião secreta, assim, secreta que não é público, né? E eles resolvem esse problema e a relação deles fica forte novamente. Então a gente precisa de lembrar desse evento para a gente entender um pouco mais de 2018, ok? Vamos ver sobre isso aqui agora. Por quê? A gente vai traçar a linha do que aconteceu na relação dos Estados Unidos e Trump em 2018. E aí agora eu vou ter que escrever isso aqui. Alguém pode apagar isso aqui? Isso aqui não vai precisar, não. Eu queria ter achado essas notícias e passado para vocês com antecedência, mas eu fiquei sem tempo para fazer isso. 11 de maio de 2017. Isso vale a pena você parar e ver essas notícias. Algumas delas em inglês, algumas delas também se acham em português. Ordem executiva para proteger os Estados Unidos. Trump, o que ele sabe sobre isso? Ele sabe que o que aconteceu em 2016? Ele teve uma eleição. Ele sabe que ele teve uma aliança com quem? Com Putin. E ele sabe o que a Rússia pode fazer, certo? Atacar os Estados Unidos, que é isso que ela tinha feito. Invadindo os e-mails da Hillary, expondo eles. Então, como Trump sabe que Putin pode fazer esse tipo de coisa, o que ele faz? Ele cria essa ordem executiva. Para que servia mesmo essa ordem executiva? Deixa eu só abrir aqui.
Eu vou ver se eu acho aqui, que eu acho que eu tinha salvo ela. Para proteger o Estado. Trump, né? Ah, tá. É a ordem executiva para fortalecer a seguridade de cyber security. Cibernética. A segurança cibernética das internets federais e infraestrutura crítica. Então, o objetivo dessa ordem executiva é para quê? Fortalecer a seguridade cibernética. Executiva para fortalecer. Como que a gente pode traduzir isso? Cyber security. Segurança, seguramento, gente. Segurança cibernética. Isso aqui, ó, tá. White House, né, casabranca.gov. Ok? No site da Casa Branca. Tá falando sobre isso, ok? Então fui buscar isso. Não digita Casa Branca, né? Eu acho que é melhor você já ir direto no Google, que ele vai direcionar. É o primeiro link. Ok? Whitehouse.gov. Eu acho que vai ser mais difícil você achar lá do que se você digitar no Google. Ordem, né? Executive Order to Strengthen the Cybersecurity. Se você digitar isso, vai ser mais fácil de você achar, em inglês. Se você digitar em português, eu acredito que também deve aparecer nos jornais brasileiros, se alguém mencionou isso. Mas isso é uma coisa que você vê acontecendo ali em 2017, ok? Em julho de 2018, você vê que Trump e Putin, eles se encontram. Vou colocar aqui esse marco, julho de 2018. E olha só o que os jornais dizem sobre isso. Encontro de Trump mais Putin. Por que comentários do presidente americano deixaram indignados até mesmo seus aliados nos Estados Unidos? Por quê? Porque a aliança deles ficou forte. Eles sempre, né, se exaltaram, eles se exaltaram um ao outro lá e disse, não, realmente, como se fosse as coisas estivessem boas. E os próprios americanos não gostaram disso. Por quê? Eles não... Tem uma das pessoas que falou bem assim, que nunca viu a Rússia como sendo um aliado dos Estados Unidos. Eu não tenho se tem isso daqui em português. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. O senador republicano Jeff Flake, um crítico de Trump, disse que as palavras do presidente foram vergonhosas. Por quê? Justamente o que eles viram é que Trump e Putin, eles tiveram ali como se fosse uma aliança bem forte. Nesse encontro. E você consegue notar quando você vê os eventos do que aconteceu ali, você vê que a aliança de Putin e Trump estão fortes. Por que eu estou mostrando isso? A gente está marcando o ano de 2018. O que acontece aqui na guerra nessa época de 1840? Eles são aliados, mas vai chegar um período que vai fazer o quê? Vai enfraquecer essa aliança, certo? Mas antes de enfraquecer essa aliança, a aliança deles estão forte. Então a gente está vendo assim o desenvolvimento dos eventos, ok? Mas ali está constando como um ataque do Reino Norte contra o Reino Sul, né? Sim, exatamente. A gente vai chegar nesse ponto aqui. Tá. Em 21 de setembro de 2018, é lançado a Estratégia Nacional Cibernética, na National Cyber Strategy. Vou botar em inglês para vocês pesquisarem. National
Strategy. Estratégia Cibernética Nacional. E se você ver na primeira página dessa estratégia cibernética nacional, olha só o que é dito. Ele fala bem assim: o crescimento da internet e o aumento na centralização de espaço cibernético para todas as facetas do mundo moderno corresponde com o crescimento dos Estados Unidos como o único superpoder mundial. Então, assim, os Estados Unidos está falando que o quê? Que o crescimento da internet foi a partir de quando? De 1989, então ele está lembrando o que aconteceu em 1989, é o quê? É correspondente ao crescimento dos Estados Unidos como a única supernação. É o que está dizendo aqui. Então você vê que ele sai de volta desde o quê? Desde o início da internet. E ele está lembrando o Putin o quê? O que aconteceu lá. E ele faz isso como uma forma de quê? De proteção. E é dito, é interessante que é dito aqui, ele menciona essa ordem executiva. Lá antes da primeira página, né, quando fala na introdução, as palavras de Trump, ele fala bem assim: em adicional, no último ano, eu assinei a ordem executiva 13800, que é essa ordem executiva aqui, ok? O trabalho de performance criado é em resposta à ordem executiva. Ela meio que ela faz lay the groundwork. Como é que eu traduzo isso? Ela coloca me ajuda. Ela lay the groundwork. Ela meio que coloca as bases, não sei se posso dizer bem assim, para essa estratégia nacional cibernética. Então é como se isso fosse a base, como se fosse assim os primeiros passos para você fazer o quê? Os fundamentos. Obrigado. Os fundamentos para você colocar isso daqui. Quando isso acontece, não só quando isso acontece, mais para frente, tem um vídeo na internet, até eu abri ele na internet, que em 28 de outubro, na verdade para mim está dizendo, eu vou botar outubro de 2018, que eu não tenho a data certa, eu acho que é 23 de outubro. Outubro... Vou botar mais aqui. Outubro de 2018, tem uma pessoa que é o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o nome dele é John Bolton. Ele encontra com Putin durante a visita dele nos Estados Unidos. E Putin, ele fala bem assim, que passos têm sido tomados pelos Estados Unidos, a qual ele não pode chamar de amistosos ou amigáveis. Okay? Então isso é o que Putin está falando, e você vê, você tem como assistir isso na internet, você visualizar. O que eu quero marcar aqui? Por que a gente está traçando esses passos das coisas que têm acontecido? Porque a gente vai ver que durante esse ano, assim como aqui em agosto de 1840, você tem uma aliança que antes era forte, ok? Mas ela começa a se enfraquecer, os dois lados começam a não ficar contentes com o que está acontecendo. Só que aí, novamente, depois eles vão fortalecer a aliança depois. E é isso que a gente vai visualizar. Aqui começa a haver um sinal do quê? Da insatisfação do que está acontecendo com a Rússia e os Estados Unidos. A Rússia está insatisfeita com o quê? Com passos que os Estados Unidos têm dado. E é isso que eu quero que vocês visualizem quando acontece nessa visita de John Bolton, que é dos Estados Unidos. Ele visita Putin. E você pode escrever aqui embaixo, eu não vou escrever, mas Putin diz que os Estados Unidos têm tomado passos que a Rússia não pode chamar isso como passos amistosos ou amigos, né? Ela não consegue chamar isso como de amigos. E você consegue ver isso na entrevista, eu mesmo vi. E você consegue achar esse vídeo lá. Você pode digitar em inglês bem assim: John Bolton, que é aquela pessoa ali, encontra Putin durante a sua visita em Moscou. É um vídeo de 7 minutos e 53 segundos que você vai ver, ele fala a respeito disso. Em inglês é John Bolton meets Putin during his visit
to Moscow. Nesse vídeo você consegue ver essa fala de Putin, falando que a situação deles não está muito amigável. Em 31 de outubro de 2018, no mesmo mês, John Bolton, que é a mesma pessoa que se encontrou com Putin, diz bem assim, que os Estados Unidos está agora tomando operações cibernéticas ofensivas para aguardar as eleições. Por quê? Só botar aqui uma palavra rapidinho. Os Estados Unidos está agora empreendendo operações cibernéticas ofensivas. Ofensivas, é de ataque, né? Aham. Exato, por quê? Em 6 de novembro vai ter as eleições dos meios termos ali nos Estados Unidos, ok? Então assim, Trump sabe o que aconteceu na eleição dele, e o que ele vai fazer? Ele quer proteger as eleições que vão ter ali em 6 de novembro. Não é eleição presidencial, tá? Do quê? Eu não tenho exatamente em mente qual é. Não é a eleição do legislativo, na verdade? O que aconteceu? Do legislativo eu não tenho certeza qual é. Se alguém puder checar. É, né? Eu acho que teve. Ações cibernéticas ofensivas. Por que isso é importante? Porque antes os Estados Unidos estavam meio que só se defendendo de ataques cibernéticos. Agora eles estão fazendo o quê? Agora eles vão falar que eles vão atacar, eles vão trabalhar na forma ofensiva. E as eleições acontecem em 6 de novembro. Ok. Não sei como é que vocês falam meio termo, eleição dos meios termos. Hã? Intermediária, fala midterms. Não sei como é que é. Midterms, né? Eleições, tem as eleições que não são presidenciais, ok? Vou colocar ali. Não são presidenciais, ok? Em 2018. E o que acontece? É interessante que, olha só o que acontece depois. Isso daqui é um jornal que eu achei, New York Times, fala bem assim, Estados Unidos começa a primeira operação cibernética contra a Rússia, almejando proteger as eleições. Isso é ao redor do período eleitoral aqui de 6 de novembro. Então você vê que é a primeira vez aqui que está acontecendo o quê? Operação cibernética dos Estados Unidos contra a Rússia para proteger as eleições. Por que Trump está fazendo isso? Porque ele sabe o que a Rússia fez para ajudar ele nas eleições de 2016. Ok? Então você vê que isso acontece aqui ao redor dessa situação. Então você vê que começa o quê? Como é que começa a ficar a aliança entre Trump e Putin? Começa a ficar enfraquecida, ok? É pro Senado. Pro Senado, obrigado. A eleição do Senado. Em 16 de novembro, Trump cria nova agência dentro
segurança nacional americana, que é chamada Cyber Security of Infrastructure, que é CSI. Deixa eu conferir isso daqui. Deixa eu pegar aqui a data rapidinho. Não. É CISA, perdão. Eu falei errado. É Cyber Security and Infrastructure Agency. Vou colocar aqui, 16 de novembro. É o legislativo mesmo, é o Senado e também acho que o Congresso. É do legislativo, né? Eleições do legislativo. Obrigado. CISA. CISA, ok? Eu esqueci o nome da sigla disso. Mas isso é também um sistema de segurança. CISA. Isso daí eu vou deixar para vocês buscarem mais a respeito disso, ok? É um sistema de segurança? É um sistema de segurança. Para as eleições também? Não é para as eleições. As eleições já passaram aqui, tá? Mas também é de coisas, também é de assunto cibernético, se não me engano. Só tô... Não é o departamento de inteligência? Pera aí, deixa eu ver. Gente, como é que eu escrevi isso tudo errado? Cyber Security Infrastructure. É um sistema de segurança cibernético também. Assim, eu só quero mostrar o desenvolvimento em relação a essa segurança cibernética que o Trump está dando bastante importância. Eu acho que vocês podem pesquisar mais a respeito disso. Aí acontece um fato muito importante que é em 25 de novembro de 2018. Mais uma vez a Ucrânia está no meio. O que a Rússia faz? Vem os navios ucranianos, e mais uma vez você precisa do mapa ou saber um pouco da Europa. Lembra da Crimeia? A gente precisa de um mapa. A Ucrânia está aqui, ok? Aí tem a Crimeia, tá? Que a Rússia entrou lá e agora faz parte da Rússia, a Crimeia. É um país é da Ucrânia e a Rússia está lá. Não, ela anexou a Crimeia à Rússia. 2014, a gente falou sobre isso, o que aconteceu. O que aconteceu? Tem um mar aqui, né? Deixa eu pegar um mapa aqui para não fazer tanta coisa ruim. Isso daqui é o Mar Negro, olha aqui, eu acho que vai dar para ver aqui no mapa. Lembra que esse tênisinho aqui, tá vendo? Isso daqui é a Crimeia que a Rússia tomou. Tá vendo aqui Crimeia? Tá vendo esse mar aqui? O que acontece? O que a Ucrânia faz? Ela passa barco daqui para vir para o Mar Negro. Tá? O que a Rússia fez? Fechou. Fechou a passagem para a Ucrânia. Muito amistosos, né? Eles fecharam a passagem da Ucrânia para onde? Para o Mar Negro. E eles abriram fogo e pegaram 3 navios ucranianos. Então, assim, isso é o que aconteceu em 25 de novembro. E como que o mundo respondeu em relação a isso? Não gostou? Obviamente. O que aconteceu logo depois disso? Deixa eu ler o jornal que fala sobre isso. Olha só. Presidente da Ucrânia aprova lei marcial após incidente naval com a Rússia. Kiev é a capital de onde? Da Ucrânia. Acusa Moscou de ter capturado 3 navios desse domingo e ferindo 2 pessoas na costa da Crimeia, anexada em 2014 pelo Kremlin. O que é o Kremlin? Falaram isso a primeira vez, eu fiquei assim, não sei o que é Kremlin. Kremlin é como se fosse a Casa Branca da Rússia, tá? Então quando fala Kremlin, tá falando o quê? Do local lá onde é o quê? O governo russo. Então, vou ler novamente e agora você vai entender. Kiev, que é a capital da Ucrânia, acusa Moscou de ter capturado 3 navios. Fala assim, e ferido 2 pessoas na costa da Crimeia, anexada em 2014 pelo Kremlin. Rússia ordena a abertura do estreito de Kerch. Olha só o que ela fez. Ela botou um navio, tá vendo aqui um navio de ponta a ponta? Você consegue ver aqui na foto? Tem um navio ali de lado a lado aqui, ó. Esse daqui é um navio. Que daqui, ó, não passa. Ninguém passa.
Gente, as coisas estão acontecendo no mundo e a gente não está entendendo. Um cargueiro russo bloqueia nesse domingo a passagem de barcos no Estreito de Kerch, embaixo da ponte que liga a Rússia com a Crimeia. Então tá. Aqui está Kerch, ok? Esse estreito aqui que liga esse mar. E outra, sempre a Ucrânia sempre passou por ali, tá? Mas sempre teve que pedir autorização, mas era uma coisa só formal, tipo, tem que pedir autorização e tudo mais. Então assim, é meio que eles não pediram, porque era só uma coisa de formalismo, e aí teve esse ataque. A Rússia usou isso para dizer o quê? Não pediu autorização, então a gente vai o quê? Abrir fogo. Deixa eu só ler um pouco mais do jornal que fala sobre isso. A tentativa de uma flotilha militar ucraniana ao chegar ao mar de Azov, que é esse marzinho em cima, Perdão, eu disse errado. Eu disse que os ucranianos vieram de cima, eles vieram do Mar Negro para entrar, tá? Dentro do mar. Dentro do Mar de Azov, que é o mar pequeno. Eu quero a parte que fala que eles abriram fogo, rapidinho. Isso aí eu vou deixar para vocês pesquisarem, vocês buscarem sobre isso. Se vocês botarem a data e colocar bem assim, Ucrânia, vai aparecer isso em português. Eu estou aqui no El País, Brasil, ok? Vocês podem ler mais sobre isso. Só estou dando as informações para vocês. E o que acontece? Em 29 de novembro de 2018, está acontecendo o quê? Na Argentina. É o G20, né? 29 de novembro. E o que Trump faz muito formalmente pelo Twitter? Ele cancela a reunião com Putin. Trump cancela encontro com Putin. Por quê? Por causa da situação que aconteceu na Crimeia. Na Argentina, o G20. Na Ucrânia, né? Os navios é na Ucrânia. Isso aqui é na Ucrânia. Olha só. Trump cancela a reunião com Putin após incidente militar entre Rússia e Ucrânia. Isso é O Globo. O cancelamento do encontro bilateral marcado para a cúpula do G20 ocorre em meio às crescentes tensões entre Moscou e Kiev, capital da Ucrânia. O presidente Donald Trump repentinamente cancelou sua reunião com o presidente russo Vladimir Putin na cúpula do G20, que se realizará na sexta e no sábado na Argentina, atribuindo a decisão às tensões entre Rússia e Ucrânia. Cerca de uma hora antes, no entanto, Trump havia dito a repórteres que provavelmente se reuniria com Putin em Buenos Aires e que era uma boa hora para um reencontro. Com base no fato de que os navios e sua tripulação não foram devolvidos à Ucrânia pela Rússia, decidi que seria melhor para todas as partes envolvidas cancelar minha reunião previamente agendada na Argentina com o presidente Vladimir Putin, escreveu Trump no Twitter, já a bordo do Air Force One. O que é o Air Force One? É o avião americano. Estou ansioso para um novo encontro, avião presidencial. Estou ansioso para um novo reencontro significativo assim que essa situação seja resolvida. Trump está falando. Ao mencionar os navios, o chefe da Casa Branca se refere às embarcações ucranianas detidas pela Rússia no último domingo no Mar de Azov. As forças russas abriram fogo contra 3 navios da Marinha da Ucrânia, sob a alegação de que haviam invadido suas águas territoriais e detiveram as tripulações. A Rússia, em 2014, entrou na Ucrânia, toma a parte que não é dela e ainda pega o quê? E fecha a borda e fala bem assim, agora você não pode passar. Isso é motivo para começar a guerra, sabe? Assim, mas as coisas são realmente bem apaziguadas, você consegue ver isso. Assim, apaziguadas no sentido de, né?
Não se estoura nisso. E por que eu digo isso? Tem uma sigla que é interessante, que é a sigla do MAD. Já ouviram falar? MAD é louco, né? Louco é louco em inglês, tá? Isso é o quê? Mútua, não sei escrever mútua. Assegurada destruição. Mutual Assured Destruction. Se a Rússia mandar hoje bomba nuclear nos Estados Unidos, o que os Estados Unidos pode fazer no mesmo momento? Mandar bomba nuclear na Rússia, não é isso? E os Estados Unidos só tem bases militares nos Estados Unidos? Não, então vem de quantas partes? De todas as partes. O que isso geraria? Destruição mútua. Isso é uma loucura, mad. Então assim, por isso que não tem essa guerra de confronto direto. Por isso que Putin é muita gente, né, diz que ele é um dos governadores mais inteligentes que existem, porque a forma que ele está batalhando desde a Guerra Fria é como? Subverter de dentro o país, com informação. É assim que acontece. Você tem essas faíscas aqui que acontecem, mas eles não vão se atacar de uma forma direta, porque isso daria o quê? Isso seria loucura. Okay? A forma que o Rei do Sul acaba não é com uma bomba nuclear no Rei do Sul, mas é acabando com a sua influência, assim como foi em 1989. Deixaram de ser comunistas e viraram o quê? Capitalistas, ok? Mas a Rússia ainda está ali, e ainda existem essas zonas de influência, tá? Então, em 29 de novembro, Trump cancela isso. E aí é isso que eu queria lembrar mais uma vez para vocês. Aqui a gente já vê uma tensão exatamente nessas duas partes, assim como na Segunda Guerra Mundial. Você vê que eles têm uma tensão em relação a quê? Zonas de influência, como na Ucrânia, como a gente vê o que aconteceu aqui em 25 de novembro. E você também vê uma como é que você fala? Uma tensão em relação ao comercial. Por que isso está acontecendo? A gente vai ver agora o que aconteceu em 19 de dezembro de 2018. E esse é o marco principal onde a gente marca a Batalha de Heracleia. E esse dia é no dia 19 de dezembro de 2018. Várias coisas acontecem aqui. O que mais marcou o mundo é o quê? Vou ler o jornal, para ficar mais claro. Trump choca os aliados e fala sobre plano de o quê? De retirar as tropas da Síria. O que Trump fez? Ele retirou todas as tropas da Síria e também do Afeganistão. É solamente assim, ok. Outra coisa que aconteceu também, isso é uma coisa que você pode anotar. Trump, ele tira as tropas da Síria e do Afeganistão. Acho que eu vou ter que anotar, por mais que não tenha espaço, eu vou tentar colocar aqui. E ele fala que o que ele fala? Ele fala que ele já conseguiu derrotar ou lidar com o quê? Com terrorismo lá, né? Ele fala, não, a gente já conseguiu resolver isso e a gente está se retirando. E outra coisa que ele faz ele retira sanções. Sobre oligarcas russos, sobre o oligarca russo. E o nome desse oligarca, que eu vou escrever aqui, é Oleg Deripaska. Ele é um agente do Putin e ele é um dos maiores provedores de alumínio do mundo.
e ele também é presidente de uma das maiores companhias de energia dos estados da Rússia, ok? E Trump retira sanções sobre eles. O que são sanções? Muita gente aplicou sanções sobre a Rússia, por quê? Porque ela anexou a Crimeia ao seu território. O que eles fizeram? Sanções sobre a Rússia, não pode fazer isso, cortes daqui, cortes lá. São sanções, são por causa de quê? De comércio. E essas são algumas das coisas principais que acontecem nesse discurso em 19 de novembro. Você vê aqui o fator de quê? Zonas de influência, que é o fato 2, o segundo método do acordo, e também o quê? Comercial. A favor de quem? De Trump ou de Putin? A favor de Putin, porque Trump está removendo as sanções. Trump está tirando os seus territórios, os seus exércitos da onde? Da Síria. Lembra que a Síria é dividida em quem? Quem são as pessoas que estão dando suporte para a guerra na Síria? Os Estados Unidos e a Rússia. Se os Estados Unidos fala que está saindo com seus exércitos de lá, o que ele está falando? Deixando a Rússia com uma zona de influência. Estão conseguindo ver o que está acontecendo? Não só isso, você vê o quê? Ele tirando sanções. Isso é justamente os dois pontos de acordo que foram lidados aqui na Segunda Guerra Mundial. Você vê que são esferas de influência, ok? Que eles estavam com intenções. E aí depois você vê o quê? Problemas com comércio, ok? Agora, por que isso é importante? Porque tem uma coisa que eu não coloquei aqui, que aconteceu. Trump, ele cancela o seu encontro com Putin, certo? Ele cancela, mas na verdade ele encontra com ele. E esse encontro que eles tiveram foi um encontro de 15 minutos, e o que quer que seja que eles discutiram, e foi um encontro secreto, não foi público. Foi simplesmente eles encontraram ele, a não sei como é, Melania, como é que fala o nome dela? Melania, obrigado. E o presidente russo e um tradutor. Ela é eslovaca, né? Eu acredito que é. Enfim, não tenho certeza. Ela é o quê? Ela é eslovaca. Ela é americana, mas ela é eslovaca, né? Ela é da Eslováquia. De origem. De origem, exato. Você vê assim no sotaque dela, você vê que não é inglês a primeira língua. E você pesquisar, eu acho que é. Eu estou perguntando isso porque... Qual é a língua? Enfim, deixa pra lá. Não, é porque eu imaginei, porque no jornal diz que Trump estava com ela e o russo e o tradutor. Eu falei, uai, Trump não vai ter o tradutor dele para assegurar que as coisas estão sendo traduzidas de forma certa? Então eu imaginei, será que ela traduziu? Eu não sei se ela fala russo ou não pesquisei sobre isso, só estava imaginando sobre isso. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte: existiu sim um encontro secreto entre Putin e Trump. E fala bem assim, ó. Trump e Putin sentam a reunião em Buenos Aires, mas sem staff, né? Como é que se fala? Sem gente da... Staff, né? Sem staff, sem funcionários, sem o pessoal da equipe dos Estados Unidos, diz o repórter. Ela é eslovena. Família eslovena. É eslovena, né? Eslovena, ok. Presidente encontra com Vladimir Putin por 15 minutos nos Estados Unidos, sem tomar nenhuma nota ou tradutor, no G20 em novembro. É o que diz bem aqui na reportagem. Eu falei nos Estados Unidos? Without a USA note. Entendi. Sem uma pessoa que toma notas, né, que o escrivão dos Estados Unidos, ou tradutor no G20 em novembro. Então eles fazem esse encontro, e ele é um encontro o quê? Secreto que acontece, porque não é dessa forma formal. Isso acontece aqui. Não é no dia 29, é no dia 31, é depois, ok? 29 é quando ele cancelou, acontece isso no dia 31. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Lembra o que aconteceu aqui? Eles estavam tendo problemas, qual é o problema? Problema com zonas de influência e problema comercial. A gente vê que existem esses problemas aqui antes, a gente vê que está tudo ok, mas eles começam a ter o quê? Problemas, agitações. E o que quer que seja que estava acontecendo aqui, você vê zonas de influências e essas coisas aqui, aqui nesse dia é resolvido. Por que é resolvido? Porque quando você vê em 19 de novembro, o que Trump libera? Libera a sua zona de influência e libera o quê? Sanções sobre oligarcas russos. E se você entende como que as coisas funcionam na Rússia e você estuda um pouco mais, você vê que Trump constantemente trabalha através dos oligarcas. O que são oligarcas? Já ouviu falar de oligarcas?
A Rússia, depois da dissolução de 1989 na União Soviética, começou a vender as coisas dos estados. É como se fosse o Brasil vai vender a Petrobras, ok? Vai vender o Banco do Brasil, vai vender a Caixa, vai vender tudo. Porque assim, acabou a União Soviética. E eles venderam isso a preço de banana. E esses oligarcas começaram a comprar muito. Começou a comprar o quê? O sistema de energia, que foi o caso desse daqui, né? Pegou o quê? O maior sistema de energia da Rússia. E começou a comprar o quê? Outras empresas e privatizar essas empresas para conseguir, enfim, acredito que pagar a crise deles. E essas pessoas se tornaram trilionárias, ok? Muito milionárias, tendo muito dinheiro. E Putin trabalha através dessas pessoas. Quando, em 2014 ou 2011, não lembro, a empresa Gaz, alguma coisa que eu não lembro, cortou o fornecimento de energia, de gás para a Europa. Quem era o primeiro-ministro na época? Era 2008. Putin não era nem presidente, mas ele estava lá. Quem é o representante que foi lá falar? Não, a gente vai cortar drasticamente o fornecimento de gás para a Europa. Putin, como primeiro-ministro, estava lá e ele que estava meio que representando a Rússia, dizendo que uma empresa privada iria fazer o quê? Esse corte. Então você vê que Putin está trabalhando através de quem? Dos oligarcas, que são donos dessas empresas privadas. Então, quando o Trump ele libera essas sanções, retira as sanções, você vê o quê? Que ele está dando esse favorecimento. Então, aqui em agosto de 1840, você tem esse mês onde as coisas ficam bem ruins em relação a esses dois pontos, esfera de influência e o comercial. Mas quando chega depois de um período no final, eles se encontram secretamente e resolvem esses problemas e a aliança fica forte novamente. Da mesma forma, a gente vê em 2018, que representa essa batalha, a gente vê que a situação de Trump e Putin vão bem ruins, ao ponto dele falar que as atuações do que os Estados Unidos está fazendo não são consideradas amistosas. Você vê que Trump ataca diretamente a Rússia ciberneticamente para proteger as eleições, mas depois você vê que Trump cancela a reunião com Putin porque ele invade o quê? A Crimeia, né? Invade a Crimeia, ele ataca os navios ali da Ucrânia, mas depois dessa reunião secreta que eles têm, o que acontece? Putin e Trump, eles têm as alianças o quê? Forte novamente, porque Trump, ele retira suas tropas da Síria e também ele retira as sanções. E eu queria marcar que eu acho interessante aqui o que Pirro faz. Ele foge. O que Roma faz? Ele foge. E isso representa, o que a gente leu isso no estudo? Isso representa uma derrota total, não é isso? Porque ele foge. Os Estados Unidos, querendo ou não, o que ele fez? Ele retirou, ele fugiu ali da Síria, independente do que for. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é o quê? É que ele dá novamente as esferas de influências e eles têm fortalecido mais uma vez o quê? Os fatores comerciais. Isso é a aliança que foi formalizada aqui, que passa por um período ruim, mas novamente é o quê? Fortalecida aqui em 2018. Eu queria ler uma coisa que o jornal fala, e é bem interessante. Olha só o que diz. No dia 20, um dia depois disso, Putin tem 4 horas de entrevista na TV russa e ele fala bem assim: Putin disse que a retirada das tropas americanas da Síria foi correta e que elas não eram necessárias. Enquanto os americanos, a França, a Inglaterra, todo mundo estava louco com o que Trump tinha feito. Porque o que Trump disse? Não, a gente lidou com o Estado Islâmico, não precisa mais. E a França reconheceu, outros países reconheceram que o problema ainda não acabou na Síria. Okay? Mas Putin está lá falando que o que ele fez está correto. Isso daqui é no The New York Times, fala bem assim: a decisão da América de retirar representa pelo menos uma vitória tática para Putin. Isso aqui são os jornais falando. Oi? Essa data é 20 de dezembro? A data do quê? Quando Trump fala sobre isso? Não, você está falando. Disso daqui que eu... É que você está falando agora. Quando ele tirou a... 20 de dezembro. 20 de dezembro. Isso. E essa notícia do jornal que eu vi é 20 de dezembro também, do New York Times. Tá? E quando Trump faz isso, o que Jim Martis faz? Quem é Jim Martis? Rapidinho. Sim, se ele acha que nas eleições ele está com a... Ele já está com a...
Antes de falar sobre isso, antes de falar de... Eu já vou falar sobre isso, rapidinho. Eu queria falar outra coisa interessante, é que na eleição de 2016, em 9 de novembro que ele foi eleito, certo? Mas a eleição dos Estados Unidos acontece o quê? Você tem o voto do povo, que foi em 8 de novembro, né? Só que se estendeu até depois da meia-noite, deu 9 de novembro. Isso é 2016. Mas tem uma segunda votação, que é do colégio eleitoral. É assim que funciona. E ele só se torna presidente de verdade depois dessa votação aqui. É como se fosse assim. Os estados, uma vez que você vota, os estados têm que ir lá e fazer a votação oficial. E nunca tem uma mudança. Sempre tem... o que eles decidiram aqui vai ser a mesma coisa que acontece aqui. E essa segunda eleição dos colégios eleitorais, e você pode pesquisar mais sobre isso, colégios eleitorais e a votação americana, é em 19 de dezembro de 2016. Então, 19 de dezembro é a segunda parte da eleição dele. Mesmo em 2016 ele é elegido pelo povo aqui, mas você marca a eleição oficial dele como sendo 19 de dezembro com esse colégio eleitoral. Que é uma coisa que não tem tanta divulgação, porque o que realmente marca a eleição é isso daqui, mas oficialmente é 19 de dezembro. E é exatamente a mesma data, 19 de dezembro, quando isso acontece. Então é interessante que você tem em 2016, você tem 19 de novembro marcado, em 2018 você também tem o quê? 19 de novembro marcado. Dezembro. Ok? Dezembro, estou falando errado, gente. Vocês têm que... 19 de dezembro marcado, 19 de dezembro marcado. Aqui é quando o Trump é eleito, aqui é quando ele é eleito oficialmente. Em 2018 a gente tem a Batalha de Herecleia, que a gente entende que seja essa zona de influência como sendo 19 de dezembro, 2018, e Ráfia é 9 de novembro. Então você tem aí esse quiasma. No dia 20 de 2018, dia 20 de dezembro de 2018, depois que Trump fez isso, de retirar as tropas da Síria, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, que é esse Jim Mattis, ele renuncia. Vou escrever o nome dele aqui para vocês puderem pesquisar. E aí o Trump, com muita maturidade, o que ele faz? Ele vai lá falar, você vai renunciar, eu te demito então. Aí o Trump vai lá e demite ele logo em seguida. Antes de se cumprir o negócio. Gente, o que é interessante é que em 19 de dezembro de 1941, isso é durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler apontou ele mesmo como comandante-chefe da Alemanha, do exército alemão. Assim, tomando uma direta operação que geralmente era tomada pelo general alemão. Ou seja, o que Trump fez aqui? Ele ignorou o quê? O que o secretário de Defesa aconselharia. Tanto que ele fez o quê? Ele se retirou, certo? Porque ele não aconselharia o que Trump fez aqui. Da mesma forma, no dia 19 de dezembro de 1941, se você pesquisar sobre isso, você vê que Hitler, ele toma o controle como sendo o comandante-chefe na frente de quem? Do general alemão, que era o que tomava o controle. Então você vê esse paralelo do dia 19 de dezembro paralelando com 1941. Okay? É como Hitler, ele recusa ouvir o seu general. Em vez disso, ele toma controle, ele governa por cima dele. Então quando a gente vê isso na batalha de Herecleia, a gente consegue ver que as formas no fim do mundo parecem muito diferentes como a gente esperava, certo? Você falava assim, vai ter uma batalha de Herecleia. Essa batalha é o quê? É a Rússia correndo, os Estados Unidos tirando suas tropas da Síria. Mas se você entende realmente que a batalha hoje acontece por zonas de influência, você entende que isso é o quê? Isso é um fator muito importante. Isso que aconteceu não é uma coisa pequena, mas a batalha no mundo hoje é justamente para se ter esse controle das zonas de influência ao redor do mundo. E quando isso acontece, isso é um marco na história. Porque isso é como se fosse Pirro invadindo Tessália. Em outras palavras, é como se fosse um ataque direto, frontal, que está acontecendo. Mas em vez de ser um ataque frontal, como que é o ataque frontal hoje? Será que Pirro vai lá será que Trump vai lá com espadas dentro da Rússia? Não.
Por que você está esperando bomba hoje no final do mundo? Ok? Como que é o método de guerra que está sendo lutado desde aqui de trás, da Guerra Fria? A gente tem que ter mais sensibilidade para entender e traçar essa linha na história que está mostrando ponto por ponto. Da mesma forma que a gente não luta com pedra hoje, porque a gente não está na era da pedra, a gente tem que ver que a gente luta com como hoje? Informação. É assim que são as guerras. E isso que está acontecendo aqui. Eu espero que não tenha sido muito confuso. Isso daqui é a palestra da Tess, que ela fala sobre a batalha de Heracleia. Okay? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por esse fim de semana, onde a gente pôde nos encontrar e estudar as suas profecias, Pai. Ajude a entender as coisas que estão acontecendo e ver a importância de cada marco. Ver como que eles estão apontando não só para o passado, mas também para o futuro, para as coisas que vão acontecer. Ajude a gente a entender a importância e dedicar tempo estudando essas coisas e vendo como que a gente tem que dedicar nosso tempo em cada um desses marcos e ver como que o Senhor tem dirigido a história, Pai. Peço uma bênção especial sobre cada um aqui, que você possa estar com cada pessoa ao voltar para casa e também espiritualmente. Que o Senhor possa trazer crescimento espiritual na experiência de cada um aqui, Pai. Em nome de Cristo Jesus a gente pede e agradece. Amém.